Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 5 de setembro, e nós estamos celebrando a Semana da Pátria. Peço então de modo especial as suas orações pelo nosso querido país, para que reine a paz, a concórdia, a prosperidade, todas as sanhas e desejos de ruptura institucional, de violência, de ruptura contra o Estado democrático de direito, tudo isso seja plenamente banido da nossa convivência. As instituições sejam fortalecidas, elas de fato funcionem, sejam honestas, corretas, estejam a serviço da vida, a serviço do povo brasileiro. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar, sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos este milagre que Jesus realiza, a cura de um surdo mudo, ou de um surdo que fala com dificuldade. Mas antes, na primeira leitura, que é do profeta Isaías, capítulo 35, ali já apareceram elementos que se conectam de modo tão bonito com o texto do Santo Evangelho. Se nós pudéssemos resumir a liturgia desse domingo em duas palavras, eu diria: a partir do texto da carta de Tiago, Jesus quer acolher e inserir a todos na vida comunitária. Isto é, Deus não faz acepção de pessoas, não discrimina o pobre. Todos são acolhidos, valorizados e inseridos. E a segunda coisa, Jesus cura este surdo-mudo e na primeira leitura, um dos sinais dos tempos messiânicos é exatamente a cura dos enfermos. Deus então cria e recria o ser humano. As curas, na verdade, são sinais destes tempos messiânicos, do poder maravilhoso de Deus sobre o mistério do mal. A primeira leitura é do capítulo 35 de Isaías. É conhecido, os capítulos 34 e 35 são conhecidos como o pequeno Apocalipse de Isaías. No fundo, Isaías quer falar da vitória absoluta de Deus sobre os seus inimigos, a vitória de Deus sobre a doença e sobre a morte. Muito provavelmente esse texto da primeira leitura está ambientado no período do exílio babilônico.
e o povo está a ponto de retornar a Jerusalém. O texto fala então da imagem do deserto, da terra árida e ressequida. E o que vai acontecer com o deserto e com essa terra árida e ressequida? Vão florir. Aparecerão lagos, torrentes, rios, fartura num deserto sombrio. É bonito também perceber a linguagem do cuidado com os doentes. Ali se diz que Deus vai fortificar os enfraquecidos. O profeta Isaías utiliza a linguagem do júbilo, da alegria, da glória, do esplendor, da consolação dos exilados. Poderíamos dizer que Deus exerce a sua justiça e ele vem para salvar. E como sinal grandioso destes tempos novos, os tempos messiânicos, acontecem as curas. Ele cura os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, a língua dos mudos, os coxos saltam, brotam águas no deserto, a terra arrasada e insalubre, nela brotam rios e lagos de água viva. Numa palavra, poderíamos dizer, não há dor, não há sofrimento, não há exílio, não há morte, não há nenhuma experiência do mal que dure para sempre. A última palavra é de Deus. Ele exerce a sua justiça, ele faz justiça ao seu povo oprimido. Essa mesma temática nós a encontramos no texto do Santo Evangelho. Este capítulo 7 do Evangelho de Marcos, nós estamos praticamente no final daquela sessão da missão de Jesus na Galileia. A geografia do texto é um pouco estranha. Jesus vem de Tiro e Sidônia, que está na beira do mar Mediterrâneo, passa pela Decápole e vem para a região do mar da Galileia. Então tem algo um pouquinho estranho nessa geografia. Contudo, podemos afirmar que Jesus está na região da Decápole, que é uma região pagã. E aí acontece a cura de um homem surdo e que tem a dificuldade de falar. Hoje a ciência explica isso claramente. Exatamente porque ele é surdo ou tem problemas graves de surdez, é que também ele tem a dificuldade de falar. O ouvido na Bíblia é símbolo do discipulado. O discípulo escuta o seu mestre. A boca, a fala, é símbolo da missão. Então, no fundo, o texto de hoje fala sobre os discípulos missionários. E aqui acontece algo bonito, porque os verbos utilizados se referem a outras pessoas. Trouxeram este surdo-mudo. Pediram a Jesus. Quem? Não sabemos. Mas no fundo, este homem parece-me que estava acomodado. São outros que tomam as iniciativas. Nesta última fase da etapa da Galileia do Evangelho de Marcos, se por um lado a primeira fase do ministério público de Jesus na Galileia foi de multidões, da fama de Jesus que se espalha, agora ao contrário, é a fase das reações, é a fase das resistências, é a fase dos projetos para matar Jesus. Nesse contexto, Jesus cura este homem, meio acomodado, mas outros pedem por ele. Está nascendo, portanto, um novo discípulo. Está nascendo alguém que experimenta o poder salvífico de Deus em Jesus Cristo. Como disse, o ouvido é símbolo do discipulado, é símbolo da obediência. E ele tem uma dificuldade grave, e isso trava a possibilidade
da comunicação, das relações, da abertura, do diálogo, da interlocução com os outros. Ele não somente é surdo-mudo e, portanto, tem algum tipo de impureza. Para os antigos do mundo da Bíblia, esta doença também está vinculada de algum modo à experiência do pecado. Mas não esqueçamos, ele está na Decápole, que é uma região pagã por excelência. Doente, isolado, sofrendo com a doença física, mas sofrendo também com a solidão. Considerado impuro porque doente, considerado impuro porque pagão. Numa palavra, excluído. Jesus intervém por meio de uma palavra. É uma ordem, mas é também um convite à abertura, um convite ao diálogo, um convite à escuta. Jesus diz, éfatá. Essa palavra, inclusive, nós a utilizamos no rito do batismo. Éfata, para que ele se torne capaz de escutar, para que ele se torne capaz de comunicação, de relações, de entrar em comunhão com os outros. Esse encontro com Jesus Cristo é um encontro salvífico, é um encontro libertador, é um encontro que transforma. Jesus quer que esse encontro seja de tal modo marcante que o retira do meio daquela massa amorfa e o leva para fora da multidão. O encontro se torna absolutamente marcante. Jesus toca os seus ouvidos com o seu dedo. O dedo na Bíblia é símbolo do poder criador e do poder salvífico, do poder libertador, do poder de Deus que recria. E Jesus também toca a sua língua com saliva. A saliva simboliza a força, a vitalidade. Dedos que curam, dedos que tocam, toques salvíficos e libertadores. A reação das multidões é: ele tem feito bem todas as coisas. Jesus então cura o surdo-mudo, transformando-o verdadeiramente em discípulo missionário. E assim se expressa, os tempos messiânicos se expressam, aparecem, surgem com toda força, já que, como disse o profeta Isaías na primeira leitura, as curas são sinais grandiosos dos novos tempos messiânicos. Deus cura, Deus refaz, Deus, na verdade, destrói a força da doença e da morte, libertando aquele homem para experimentar a misericórdia, a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago, nesta mesma linha da misericórdia, mas noutra perspectiva, Tiago pede à sua comunidade para que acolha os pobres, ninguém seja excluído e não se faça discriminação e acepção de pessoas. Numa sociedade de tanta intolerância, de tanta marginalização, de tanta exclusão, exclusão dos doentes, exclusão dos pecadores, exclusão dos pobres, nós somos chamados a orar por nossa pátria, para que seja de fato uma pátria inclusiva, acolhedora, que todos os seus filhos e filhas encontrem entre nós, sobretudo em nossas comunidades eclesiais, espaços de vida, de liberdade, de inserção, de inclusão e de abertura. Um abraço a você, um excelente domingo. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.